Olá, meus amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. É sempre um prazer ter a companhia de vocês aqui conosco para prepararmos melhor a nossa reunião. E mais uma vez estaremos disponibilizando a reunião Vida e Ministério Cristão completa. Dessa semana será 28 de agosto a 3 de setembro. E veremos, nos Joias Espirituais, algumas joias que podemos encontrar na leitura de Neemias, capítulo 12 ao capítulo 13. Esse texto é a base de toda a nossa reunião. Na continuação, na sessão Nossa Vida Cristã, veremos um discurso de 10 minutos com o tema Imite o Amor Leal de Jeová. E teremos um vídeo para assistir e, após isso, 2 perguntas para responder. Vamos ver também que respostas práticas, de maneira resumida, podemos comentar nessa parte. Finalizando, no estudo bíblico de congregação, teremos a continuação da lição 55, do livro Seja Feliz para Sempre. Vamos ver o ponto 5, o resumo, a revisão, e o tente o seguinte. Mais uma vez, esperamos que todos vocês possam tirar bastante proveito dessa preparação resumida. Por isso, pedimos que se sintam à vontade para fazer as suas anotações junto com a sua família. Aproveite, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe um gostei, um comentário e compartilhe esse vídeo para também ajudar outros irmãos. Vamos iniciar então a nossa reunião. Antes de fazermos a primeira pergunta da nossa apostila, vamos ler o texto base dessa pergunta, que se encontra em Neemias 13:10, que diz assim: Também fiquei sabendo que os levitas não estavam recebendo as suas porções, de modo que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham ido embora, cada um para o seu campo. A pergunta: já que todos os cantores do templo eram levitas, por que o texto menciona separadamente os levitas e os cantores? Resposta: porque no templo dava-se considerável importância ao canto. Isso se evidencia em muitas referências bíblicas aos cantores, bem como que eles estavam livres dos deveres comuns aos outros levitas, para se devotarem inteiramente ao seu serviço. Até mesmo a autoridade do rei persa Ataxerxes Logímano foi exercida a favor deles, isentando-os junto com outros grupos especiais de imposto, tributo e pedágio. Então essa é a resposta-chave dessa pergunta, irmãos. Agora vamos para a próxima pergunta, com base na leitura completa de Neemias 12 a 13. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? E a primeira joia que analisamos aqui, encontramos no capítulo 12, versículo 24, que diz assim: Os cabeças dos levitas eram Esabias, Seribias e Jesua, o filho de Cadimiel, e seus irmãos ficavam de frente para eles, um grupo de guardas ao lado de outro grupo de guardas, para oferecer louvores e agradecimentos, de acordo com as instruções de Davi, o homem do verdadeiro Deus. A lição: esse texto nos ensina a importância de nós também tirarmos um momento no nosso dia a dia para louvar e agradecer a Jeová em oração por tudo que ele faz por nós. Agora, uma próxima joia que encontramos aqui ainda está no capítulo 12, mas no versículo 31, que diz assim: Então fiz os príncipes de Judá subir ao alto da muralha. Além disso, organizei 2 grandes coros de agradecimento e 2 grupos de pessoas para segui-los. Um foi para a direita, pelo alto da muralha, em direção ao portão dos Montes de Cinzas. Neemias, capítulo 12, versículo 31, a lição. O canto era extremamente importante naquela época, e vimos como que o povo valorizava isso. Então hoje também devemos valorizar os cânticos de louvor a Jeová por sempre cantar de coração nas reuniões cristãs. Cantar é uma boa maneira de louvar a Jeová e demonstrar nossa gratidão a Ele. Muito bem. Agora, no capítulo 13, versículos 7 e 8, podemos encontrar outra joia espiritual. Vamos fazer a leitura primeiro.
Cheguei então a Jerusalém e vi o terrível mal que Eliasibe tinha feito. Ele tinha beneficiado Tobias, cedendo-lhe um depósito no pátio da casa do verdadeiro Deus. Fiquei muito indignado com aquilo, e por isso joguei todos os móveis de Tobias para fora do depósito. Inclusive, irmãos, esses versículos retratam exatamente o que vemos na capa do Tesouros da Palavra de Deus dessa semana. Mas veja a lição. Vimos aqui que alguns, infelizmente, permitiram que o materialismo e a corrupção prejudicassem a vida deles. Isso nos ensina a importância de hoje também tomarmos cuidado com o materialismo, a corrupção e a apostasia. Agora, Neemias, capítulo 13, versículo 22, diz assim: E eu disse aos levitas que se purificassem regularmente e que viessem montar guarda nos portões, para que o dia de sábado fosse tratado como sagrado. Lembra-te também disso a meu favor, ó meu Deus, e tem misericórdia de mim, segundo o teu grande amor leal. Neemias, capítulo 13, versículo 22, veja só a lição que encontramos. Observamos aqui que Neemias estava bem ciente de sua responsabilidade para com Jeová. Ele sabia muito bem que tinha de prestar contas a Deus. Isso nos ensina que, se nós também tivermos isso em mente, vamos fazer de tudo para obedecer os mandamentos de Jeová e alegrar o seu coração hoje. O tema dessa parte desse discurso é Imite o amor leal de Jeová. É um tema muito oportuno, pois estamos vivendo numa época que as profecias bíblicas dizem que o amor da maioria iria se esfriar. Vamos ler a fonte de matéria. Jeová é o maior exemplo de amor leal, conforme o Salmo 103:11 diz. O amor leal não é um sentimento de afeição superficial e passageiro, é um apego profundo e duradouro. Jeová demonstrou essa qualidade pelo seu povo Israel de muitas maneiras. Ele os livrou da escravidão no Egito e os levou para a terra prometida. Ele lutou pelo seu povo e, vez após vez, perdoou seus pecados. Quando consideramos com atenção os atos de amor leal de Jeová, nos sentimos motivados a imitá-lo. Agora temos um vídeo para assistir com o tema Considere com atenção os atos de amor leal de Jeová. Depois dos irmãos assistirem esse vídeo, vejam as perguntas. A primeira pergunta: de que maneiras podemos demonstrar amor leal? Vimos no vídeo várias maneiras, mas resumindo, eu coloquei assim a resposta. Podemos mostrar amor por ajudar nossos irmãos que passam por doenças ou enfermidades. Então podemos dar atenção a eles por fazer visitas e encorajá-los. Além disso, podemos também demonstrar amor leal por dar atenção aos irmãos de diversas idades em nossa congregação, incluindo os mais jovens. Agora a segunda pergunta, com base no vídeo. Por que mostrar amor leal exige fazer sacrifícios? Veja a resposta. Porque a maioria de nós já temos muitas responsabilidades para cuidar. Então, muitas vezes, vamos ter que comprar o tempo para poder mostrar amor leal a outros. Além disso, o cansaço também pode nos afligir. Por isso, vai exigir sacrifícios e perseverança de nossa parte. Mas podemos ter certeza que, se nos esforçarmos, Jeová vai nos abençoar. Então, a lição 55 tem o tema Apoie a sua congregação. Vamos ler novamente a introdução. Ao redor do mundo, milhões de pessoas servem a Jeová em milhares de congregações. Essas pessoas dão muito valor às instruções que recebem e querem apoiar a congregação. É assim que você se sente sobre a sua congregação? Ponto 5. Irmãos podem fazer mais pela congregação. Então, temos um vídeo para assistir com o seguinte tema: Irmãos trabalhem para Jeová. Após os irmãos assistirem esse vídeo, temos algumas perguntas. Vamos ver a primeira. No vídeo, o que Ryan fez para ajudar mais na congregação? Eu coloquei a resposta assim, de maneira resumida. Vimos que Ryan começou a fazer o que seu amigo já estava fazendo. Então, por exemplo, ele começou a se preparar melhor para a pregação, teve como objetivo fazer mais revisitas,
se colocou à disposição e na prática passou a ajudar outros irmãos e se associar mais com eles. Então essa é a resposta-chave, meus irmãos. A próxima pergunta. Temos um texto muito importante para ler, que é 1 Timóteo 3, 1 a 13. Lá fala sobre as qualificações que os varões têm que ter para alcançar certos privilégios na organização. Então, após os irmãos lerem esse texto, vejam as perguntas. A primeira: que qualidades os irmãos que querem servir como servos ministeriais e anciãos precisam ter? O texto praticamente já nos deixou claro algumas coisas essenciais para aqueles que querem servir como servos ou anciãos. Então vimos aí que ambos precisam ser hospitaleiros e sensatos. Aqui diz também que devem ser qualificados para ensinar. Lembrando, irmãos, que ser qualificado para ensinar já se aplica para os anciãos. Já os servos ministeriais, com o tempo, vão adquirir essa habilidade com o treinamento. Mas continuando, ambos também devem ser moderados nos hábitos e não devem ser briguentos. Eles precisam também ser sérios e livres de acusação. E além disso, devem presidir bem a sua família, para que assim possam presidir bem a congregação. Agora a próxima pergunta, baseada nesse texto: que qualidades a família deles deve ter? Vejam os versículos 4 e 11. Então aqui, irmãos, com base nesses dois versículos, eu coloquei duas respostas para não ficar grande. Mas a primeira resposta eu coloquei assim, do versículo 4. Quando um irmão é designado ancião ou um servo ministerial, praticamente isso é um resultado do trabalho em equipe, em família, ou seja, as esposas e os filhos cristãos contribuem para isso, ou, se for o caso, pais cristãos também. E vimos nesses versículos alguns pontos fundamentais, como por exemplo no versículo 4, diz que os chefes de família devem ter os filhos em sujeição e com toda seriedade. Ou seja, isso quer dizer que os filhos devem ser exemplares em respeitar seus pais e também devem estar progredindo em sentido espiritual na organização. Agora o versículo 11. Além disso, no versículo 11, vimos também que as esposas devem ser sérias, ou seja, isso envolve muitas coisas como ser responsável no lar, honrar e respeitar a dianteira do marido. Aqui diz também que ela não é caluniadora ou acusadora, ou aquela que fala mal de outros, ou fofoca. Também diz que elas devem ser moderadas nos hábitos e fiéis, ou seja, leal tanto à família como às orientações da organização de Jeová. Muito bem, a próxima pergunta. Quando os irmãos se esforçam para ter essas qualidades, como todos na congregação saem ganhando? Podemos pegar o exemplo de Ryan nesse sentido. Vimos que a partir do momento que ele começou a se esforçar a ter essas qualidades, ele passou a tanto ajudar mais os irmãos e a congregação, como também a ter mais convivência com os irmãos em várias situações. Isso com certeza encorajou os irmãos e seu exemplo uniu mais a congregação. Agora, e se alguém perguntar, de onde vem o dinheiro da obra das Testemunhas de Jeová? O que você responderia? Então eu coloquei assim, irmãos, podemos responder que esse dinheiro, ou donativos voluntários, vem de irmãos ao redor do mundo inteiro, que generosamente, de coração, fazem para a organização. Resumo do nosso estudo. Jeová dá muito valor aos nossos esforços de apoiar a congregação com o nosso tempo, energia e bens materiais. Agora vamos fazer uma revisão de todo o estudo. Temos 3 perguntas aqui de revisão. A primeira: como podemos usar nosso tempo e nossa energia para apoiar a congregação? Resposta: podemos fazer isso de várias maneiras. Por exemplo, podemos ajudar aqueles que precisam de ajuda, como os irmãos mais idosos, talvez fazendo uma compra ou limpar a sua casa. Além disso, podemos usar nossas energias para ajudar na limpeza do salão do reino, manutenções e construções. Segunda pergunta de revisão: como podemos usar nossos bens materiais para apoiar a congregação? Podemos fazer isso por fazer donativos, tanto para a obra mundial como para a nossa congregação. Vimos inclusive neste estudo a infinidade de coisas que esses donativos servem de ajuda, como por exemplo, pioneiros especiais, viajantes, construções, fabricação de novas publicações, desastres naturais, aqueles que passam por desastres, além de muitas outras áreas. Agora a última pergunta: como você gostaria de apoiar a congregação? Então, uma pergunta pessoal.
Mas aqui no meu caso, irmãos, eu não só gostaria, como já procuro, me esforçar em sempre ajudar os irmãos da congregação, seja de maneira física como espiritual, dando treinamento e instrução. Além disso, procuro também apoiar as saídas de campo e a limpeza e as manutenções mensais. Antes de finalizarmos, irmãos, temos aí o tente seguinte. E a sugestão, dessa vez, é ajudar na limpeza e na manutenção do salão do reino da nossa congregação. Então fica essa sugestão. Se caso os irmãos tiverem mais ideias, os irmãos podem escrever aí também, dependendo da necessidade da sua congregação. Algo que você possa fazer para ajudar mais. Tá bom? Então esse foi o nosso estudo bíblico de. Muito bem, meus queridos irmãos, chegamos ao fim dessa nossa reunião Vida e Ministério Cristão dessa semana, 28 de agosto a 3 de setembro. Vimos de maneira resumida as partes principais dessa reunião, que são aquelas por perguntas e respostas. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção de vocês com o nosso canal. Esperamos de coração que esse vídeo possa servir de auxílio na sua preparação e que Jeová abençoe seus comentários na sua congregação. Conforme falamos no começo do vídeo, aproveite agora, se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal, faça um comentário, deixe um gostei e compartilhe esse vídeo para ajudar outros irmãos que, assim como você, precisam também dessa ajuda. Desejamos que todos tenham uma excelente semana e até os próximos vídeos.